Olá, boa noite. Olá, tudo bem? O Canção Nova Notícias começa agora com os seguintes destaques. Dioceses de todo o mundo se organizam para o 10º Encontro Mundial das Famílias. Brasileiros da comunidade Shalom na Polônia oferecem a própria casa de missão para acolher refugiados da Ucrânia. Jornadas de oração pela paz vai reunir fiéis para rezarem pelos países em guerra. 10 ministros de Estado deixam o cargo para concorrer às eleições deste ano. Ministério da Saúde amplia a campanha de vacinação contra meningite tipo C. Testes da vacina contra a chikungunya demonstram eficácia de até 96% contra a doença. Brasileiros têm um mês para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Quinta-feira, 31 de março de 2022, o Canção Nova Notícias já está no ar. Boa noite. O Papa Francisco recebeu nesta quinta-feira mais uma delegação de indígenas canadenses. O encontro, com um grupo de 20 pessoas, foi em clima de escuta e proximidade. As reuniões privadas de Francisco serão concluídas nesta sexta-feira. O pontífice já havia manifestado a intenção de visitar o Canadá. Ainda não é oficial, mas a expectativa é de que a viagem aconteça ainda este ano. Cresce a expectativa para a realização do 10º Encontro Mundial das Famílias. O evento está marcado para acontecer entre os dias 22 e 26 de junho deste ano, em Roma. Dioceses de todo o mundo se organizam para promover atividades e participar do encontro. Roma acolherá o 10º Encontro Mundial das Famílias. O evento acontece de 22 a 26 de junho. O amor na família, vocação e caminho da santidade é o tema central do encontro, que estava agendado para o ano passado, mas foi transferido por causa da pandemia. Foram feitos 10 vídeos de vários capítulos do Amores Letícia e que nos dão mesmo propostas concretas para aprofundarmos de forma cultural, espiritual e pastoral o nosso envolvimento com a beleza da exortação apostólica. Em todo o mundo, as dioceses se preparam para participar ou estar em sintonia com as atividades do encontro em Roma. O material disponibilizado no site do evento ajuda neste caminho. O objetivo é destacar que o amor em família motiva a compreender e partilhar o sentido profundo e salvífico das relações familiares na vida cotidiana, como vocação e forma de santidade. O encontro, como afirmou o Papa Francisco, acontecerá de forma inédita e multicêntrica, com iniciativas globais nas dioceses do mundo inteiro, semelhantes às que, ao mesmo tempo, acontecerão em Roma. Na Polônia, brasileiros da comunidade Shalom estão acolhendo refugiados da Ucrânia. Muitos estão sendo hospedados na própria casa da instituição missionária em Cracóvia. Desde o início da guerra com a Rússia, mais de 4 milhões de ucranianos atravessaram as fronteiras do país. A Polônia é o lugar escolhido como refúgio para mais de 2 milhões deles. Em meio ao medo e dor de sair de casa, a solidariedade encontrada tem sido consolo ao coração daqueles que sofrem. E é esse o desejo que tem levado missionários da comunidade católica Shalom em Cracóvia a doar seu tempo a esses que tanto necessitam. Há um mês, os missionários dividem a própria casa comunitária com os refugiados. E aí a gente mesmo está falando assim, gente, que engraçado, né? A gente está aqui nessa casa tão grande, poderia fazer algum trabalho, né, para acolher alguém. E aí, de repente, começou a guerra e aí Deus mandou, né, para nós, essas pessoas. A mudança para essa casa aconteceu uma semana antes do início da guerra. Desde então, mais de 400 refugiados já passaram pelo local em busca de abrigo provisório. A Caritas, responsável pelo espaço, tem dado todo o suporte material, enquanto os missionários oferecem o apoio espiritual. Meu Deus, mas o que a gente tem que fazer? Porque eles já têm tudo, né? Assim, estão dando tudo para eles. E qual vai ser o nosso papel, né? E a gente foi descobrindo que o nosso papel era simplesmente ser, assim, né? Era ser essa presença de amor na vida deles. É realmente mostrar que existe alguém por eles, né? Existe alguém por eles, que eles não estão sozinhos. Acolhimento que é sinal de esperança para as famílias que precisaram sair de casa e deixar tudo. Uma das histórias mais fortes que a gente tocou aqui também foi de uma menina
que ela é pianista, né? Ela é adolescente e ela teve que deixar o piano dela por conta da guerra, né? Ela deixou o piano. E aí, quando ela chegou aqui, a gente descobriu, a gente deu para ela, né? Assim, emprestou o teclado daqui do Centro de Evangelização. Essa menina, dentro do coração dela, foi gerada uma alegria tão grande que gerou esperança e assim contagiou tanto o povo da Ucrânia quanto a nós, missionários. Oferta que é uma resposta ao chamado de Deus e, por isso, supera qualquer medo. Na alegria ou na guerra. Isso acho que isso é o casamento de um missionário com a sua terra. É alegria para E da Cracóvia para Brasília, vamos com Ronaldo da Silva saber mais sobre a jornada de oração e missão pela paz. Ronaldo, boa noite, é com você agora. Pois não, Adriana, boa noite a você, boa noite a tanta gente no Brasil que nos acompanha agora. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e a Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre promovem amanhã a jornada de oração e missão pela paz e convidam os fiéis a rezarem pelos países que sofrem com a guerra. Além da guerra entre Rússia e Ucrânia, países como Etiópia, Mianmar e Síria vivem confrontos armados há muito tempo. Os conflitos já resultaram em milhares de mortes, fome, dor e destruição. Nesse sentido, a Igreja no Brasil convoca a todos para um dia de oração por essas nações, nesta sexta-feira, 1º de abril. O Papa Francisco fala muito bem que a guerra é contrária a toda estrutura humana, ao humanismo como tal. Fere o humano na sua essência. Porque o homem, a mulher, a humanidade é tecida na fraternidade. As jornadas de oração e missão pela paz são realizadas mensalmente. O convite para o mês de abril é que cada católico possa dedicar um tempo do dia para rezar pelos países que sofrem com a guerra, em sinal do agir missionário e quaresmal, além do compromisso com a paz. Rezar pela igreja que está em territórios missionários, desafiadores em questões sociais, em questões políticas, em questões também territoriais, desafios de uma grande floresta ou de uma grande periferia de cidade. Esse compromisso de rezar pelas missões é essencial. Daqui a pouco vamos falar sobre os ministros que deixam o governo e os novos ministros de Estado. Adriana. Nós voltamos chamando a atenção dos pais. Você que tem criança com idade idade até 10 anos, 11 meses e 29 dias, pode levar seu filho para ser vacinado contra a meningite tipo C. É que o Ministério da Saúde ampliou a campanha de vacinação até o mês de julho. A meningite tipo C é uma das formas mais agressivas da inflamação que atinge as meninges, membranas que envolvem cérebro e medula espinhal. As meningites, elas causam cefaleia, vômito e febre, rigidez de nuca. E especificamente da doença meningocócica, que o meningocele causa, pode acontecer peteques, são como se fosse picada de mosquito, umas pintinhas vermelhas. Essa meningite, ela causa óbito em até 24 horas. Casos da doença ainda são registrados no Brasil todos os anos. Por isso, a vacina contra a meningite tipo C faz parte do calendário nacional de vacinação. As crianças com 3 meses, 5 meses e 1 ano de idade. Então, esse é o calendário nacional que disponibiliza a vacina durante todo o ano para esse grupo de pessoas, de crianças. O problema é que nos últimos anos a cobertura vacinal para meningite tipo C vem caindo no país. Para tentar aumentar o número de crianças protegidas contra a doença, o Ministério da Saúde está oferecendo de forma gratuita até o mês de julho essa vacina para crianças com idade até 10 anos, 11 meses e 29 dias. É importante essa proteção, porque a criança ela vai se proteger e vai deixar de ter o meningococo na garganta, então ela deixa de transmitir também para outras pessoas.
Pais com filhos adolescentes com idade entre 11 e 12 anos também devem ficar atentos ao cartão de vacinação quanto à meningite, pois desde 2020 o SUS oferece um novo imunizante contra a doença para esse público, a vacina ACWY. Mesmo aquela criança que tenha o esquema completo da vacina meningocócica tipo C, né, com 3 meses, 5 meses, 1 ano de idade, aos 11 anos e 12 anos de idade, tem que ter acesso a uma dose da vacina contra a meningite ACWY. E nós vamos continuar falando de vacinação, só que agora nós vamos a São Paulo conversar com o Rodrigo Luiz, que traz mais informações sobre o combate à chikungunya. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Wallace Andrade. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, uma notícia positiva. A vacina contra a chikungunya começa a ter seus testes aqui no Brasil e mostra uma eficácia de até 96% contra a doença. A repórter Aline Mércio mostra como está sendo esse processo e qual é a previsão de disponibilidade desse imunizante. Depois de uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo, Beatriz começou a sentir o corpo doer e teve febre. Os médicos desconfiaram da dengue, mas com os exames negativos veio um novo diagnóstico. Eu tinha visto no Rio notícias sobre a chikungunya e eu falei para ela, será que não é chikungunya? Ela tinha pensado que podia ser a zika, né? E aí falou, vamos fazer dos dois. E aí deu chikungunya. Causada pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue, a chikungunya teve um aumento de 30% no Brasil entre 2020 e 2021. Diante dos casos expressivos, o Instituto Butantan se juntou com a empresa de biotecnologia franco-austríaca Valneva para o desenvolvimento da vacina contra a doença. Os resultados tidos até agora são positivos. A vacina estimulou a produção de anticorpos em 96% das pessoas que participaram dos testes. Já tem dados de 6 meses da fase 3, que é a última fase do desenvolvimento clínico feito nos Estados Unidos. No Brasil, o Butantan já está fazendo um estudo em adolescentes. E a vacina da chikungunya não deve demorar muito para estar disponível. A previsão é que, já contando o tempo de avaliação da Anvisa, a aprovação seja feita até o final de 2023. E tendo o estudo clínico concluído e a transferência de tecnologia, essa vacina ela passa a ser produzida aqui pelo Instituto Butantan. Beatriz sofreu com sintomas da chikungunya por 8 meses e hoje, quase 3 anos depois do diagnóstico, ainda sente dores na coluna e dificuldades na concentração, como sequelas da doença. E vê nesses estudos uma grande esperança. Para mim foi 8 meses, mas eu vejo gente com 3 anos, 4 anos que teve a doença e continua até hoje com sintomas sérios, né, atrapalhando a vida delas. Então, pensar uma vacina, eu acho que isso é essencial. Daqui a pouco a gente volta com informação importante sobre o título de eleitor. Mas agora vamos saber como fica o tempo. Aqui na capital a temperatura caiu bastante. Então, vamos conversar com a Yara Naires para saber se esse frio vai continuar nos próximos dias. Boa noite, Yara. Olá, Rodrigo. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. Olha, neste primeiro dia de abril, a chuva ainda vai persistir sobre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E atenção, pois a chuva pode cair em forma de temporal, com temperaturas que atingem mínima de 16 graus na capital paulista, 19 em Belo Horizonte e 21 graus no Rio de Janeiro. Ainda falando sobre chuva, no mapa podemos ver outros pontos com episódios mais intensos e concentrados, como no Amazonas, Rondônia, centro-norte do Pará, Amapá, do Maranhão até o Ceará e também no centro do país, abrangendo partes do Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e do Paraná. E o primeiro dia do mês também vai começar a dar sinais de melhoria no tempo na região do centro-oeste. Você do Mato Grosso do Sul pode sentir a sensação de frio logo pela manhã, mas o sol vai marcar presença, elevando as temperaturas no decorrer do dia, com máxima de 22 graus em Campo Grande. No extremo sul do Mato Grosso, os mato-grossenses podem contar com um dia de sol sem chuva. Os termômetros variam entre 15 e 24 graus em Cuiabá.
Nas demais áreas do centro-oeste, sol e pancadas de chuva. No sul, o tempo vai estar bem parecido. O dia amanhece nublado, mas aos poucos o sol predomina, deixando o tempo firme em Porto Alegre, oeste de Santa Catarina e do Paraná. Volto com vocês, o Wallace e a Adriana. Voltamos a Brasília para conversar com Ronaldo da Silva sobre planos de saúde. Ronaldo, agora é com você. Adriana, os planos de saúde agora são obrigados a oferecer sites para os clientes. Essa é uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A resolução torna obrigatória a manutenção de portais pelas operadoras de planos de saúde privados. Os sites devem funcionar 24 horas por dia para atender beneficiários e prestadores de serviço. Os portais devem ter uma área específica para clientes e outra para a rede credenciada de unidades e profissionais de saúde. 10 ministros deixam o governo para disputar as eleições de outubro. A exoneração de todos foi publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União. A exoneração dos ministros cumpre a legislação eleitoral, que determina o afastamento do cargo 6 meses antes do primeiro turno da eleição, marcado para o dia 2 de outubro. Deixam o governo Damares Alves, do Ministério da Mulher, Tarcísio de Freitas, da Infraestrutura, Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Tereza Cristina, da Agricultura, Flávia Arruda, da Secretaria de Governo, João Roma, da Cidadania e Gilson Machado, do Turismo. O ministro da Defesa, general Walter Braga Neto, apontado como candidato a vice na chapa de reeleição de Bolsonaro, foi exonerado em edição extra do Diário Oficial da União. Em cerimônia no Palácio do Planalto, os ministros se despediram e fizeram um breve balanço de gestão. Em seguida, Bolsonaro assinou os termos de posse dos substitutos. No discurso, o presidente voltou a cobrar transparência nas eleições. Hoje nós temos um presidente da República, chefe de executivo, que luta por transparência nas eleições. De saída para disputar uma vaga no Senado, Damares Alves destacou que a família é fundamental para o desenvolvimento do país. Se não fortalecermos famílias, não seremos uma nação soberana, não seremos uma nação próspera. Já o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, destacou a conclusão de obras. O ministério que entregou obras inacabadas, que fez uma série de... Agora eu tenho um convite para você. Às 10 horas da noite de hoje, nós temos um encontro marcado no Além da Notícia. Vamos falar sobre os riscos do uso excessivo de computador, celular e televisão pelas crianças e adolescentes. Um hábito tão comum que se intensificou com a pandemia, mas que, se não for acompanhado pelos pais, pode trazer malefícios ao desenvolvimento e ao aprendizado. Por hoje é só. Amanhã a gente volta com mais informações aqui da Capital Federal. É com você, Adriana. Obrigada, Ronaldo. E no Museu de Arte Sacra de São Cristóvão, em Sergipe, as pessoas, neste tempo de quaresma, têm a oportunidade de conhecer mais de perto uma coleção de crucifixos seculares. As esculturas em madeira motivam a contemplação dos momentos de Cristo na cruz. O museu expõe também detalhes da festa do Senhor dos Passos, que já é uma antiga tradição na cidade. O Museu de Arte Sacra fica na Praça São Francisco, Patrimônio da Humanidade pela Unesco. O acervo de crucifixos data dos séculos 18 e 19. Todos pertenciam a famílias sergipanas e os crucificados maiores estavam em igrejas de Sergipe. Depois foram doados para o Museu de Arte Sacra. O maior, inclusive, ele ficava aqui mesmo, dentro da própria cidade de São Cristóvão. Ele ficava na antiga Santa Casa de Misericórdia. Essa peça é do século XIX, ela é feita de madeira e tem detalhes em metal prateado. O visitante pode observar os detalhes de cada peça, como, por exemplo, por que um dos crucificados está com os pés separados. Na verdade, até o século XIII, era muito comum aparecer dessa forma, com os pés separados. Depois do século XIII, então, mudou a tradição e começou sempre a aparecer Cristo com as pernas cruzadas. E a perna cruzada é sempre a perna direita por cima da perna esquerda. E isso não é por um acaso.
uma vez que se acreditava que o lado direito seria o lado correto, seria o lado do bem. Então seria mais uma representação do bem sobre o mal. Outra curiosidade que chama a atenção é que algumas peças têm o Cristo ainda em agonia, vivo na cruz. E nas outras peças, o Cristo com a cabeça baixa. Quando ele aparece cabisbaixo, essa representação ela é conhecida como Senhor do Bonfim, que representa justamente que Jesus ele já está morto. E quando ele aparece com a cabeça olhando para o céu, significa dizer que ele ainda está vivo, está nos seus últimos momentos de vida e está falando com Deus, né? E nessa representação, ele é conhecido como Senhor da Clemência. E como estamos na Quaresma, aqui no primeiro andar do museu foi montada uma outra exposição que lembra uma festa secular na cidade de São Cristóvão, quando os fiéis trazem a imagem do Senhor dos Passos para o encontro com a mãe dele, Nossa Senhora das Dores. Dentro da procissão, a gente destaca justamente a união do encontro entre as três figuras centrais. E a Verônica, ela fica como testemunha ocular desse momento tão simbólico dentro do cristianismo. A gente volta lembrando a você que 2022 é o ano de eleição. Por isso, é preciso estar em dia com a Justiça Eleitoral. Vamos voltar à capital paulista com Rodrigo Luiz, porque esse é o assunto de nossa conversa agora. Rodrigo. Wallace, estamos de volta agora com uma informação muito importante. Quem quiser votar esse ano e tem pendências com a Justiça Eleitoral, o prazo para regularizar a situação vai até o dia 4 de maio. O mesmo vale para jovens que vão tirar o título pela primeira vez. As eleições ocorrem em outubro, mas o prazo para regularizar pendências com a Justiça Eleitoral encerra em 4 de maio. Isso tem que ser feito, de acordo com a lei, 150 dias antes do pleito. O eleitor que está disposto a votar neste ano e se ausentou das urnas nas últimas 3 eleições, pode checar sua situação no site do TRE do seu estado. O mesmo vale para a transferência e solicitação do documento pela primeira vez. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, 850 mil jovens de 15 a 18 anos solicitaram o título neste ano. A participação de adolescentes vem diminuindo desde 2012. Naquele ano, mais de 4 milhões de jovens tinham o título de eleitor. Nos anos seguintes, a procura caiu pela metade e em 2021, 1.500.000 jovens solicitaram o documento. Especialistas avaliam que o principal fator para essa queda na emissão de novos títulos é o desinteresse pela política. O voto nessa faixa etária é facultativo, mas o TSE tem feito campanhas estimulando a participação dos jovens nas eleições, pois entende que o voto deles é fundamental para decidir o futuro do país e é um exercício de cidadania. De São Paulo, Sidney Fernandes, para o Canção Nova Notícias. Uma última informação daqui de São Paulo. Termina hoje o prazo para se inscrever nos Jogos Paralímpicos Escolares do Estado de São Paulo. Podem participar alunos com idade entre 11 e 18 anos da rede pública ou particular que possuam alguma deficiência física, visual ou intelectual. Os jogos acontecem em junho e contam com 14 modalidades. Boa noite, Wallace, e até amanhã, se Deus quiser. Valeu, Rodrigo, obrigado, até amanhã. Bom descanso para todos aí. Desde 2019, a comunidade Canção Nova realiza ação evangelizadora na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Zobwe, no continente africano. Em Moçambique, Dom Diamantino Antunes, bispo de Tete, fez questão de ressaltar o dinamismo e o constante trabalho dos missionários naquela região da África. Alegria, muita alegria para expressar a fé, característica marcante dos fiéis da Diocese de Tete, em Moçambique. Em seu vasto território, a Diocese conta com 27 paróquias. A Canção Nova assumiu em 2019 a paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Zobwe. O santuário mariano, de mesmo título, também é administrado pela comunidade. Assumiram um compromisso pastoral bastante exigente, porque trata-se de uma paróquia que há mais de 30 anos não tinha sacerdotes residentes, com muitas comunidades, é um território bastante vasto e com aldeias muito dispersas. Então, chegaram com muito espírito missionário.
Os desafios em Zoboe são inúmeros, mas são mais numerosos os projetos e a disposição para realizá-los. Estamos indo nas missões, nos povoados distantes. Nesses povoados distantes encontramos vários desafios. Hoje nós conseguimos uma atividade de ir nas casas. Isso tem trago muita gente também para a igreja. Temos realizado sacramentos, batismo, matrimônios. Muitas pessoas que estão em situação irregular, estamos regularizando pouco a pouco com a graça de Deus. E os projetos já começam a se concretizar. Temos também as nossas capelas que estão em construção. Uma delas já estamos aí ao final, a Capela Santiago. Chegamos com as paredes, falta colocar o telhado, o piso, mas graças a Deus, muitos nos ajudaram. Em recente iniciativa, a Missão da Canção Nova em Portugal enviou Bíblias ao povo que frequenta a paróquia. Um gesto de unidade com os missionários e solidariedade com os fiéis. De facto, já estão a ser usadas nas comunidades, nos grupos, entre os jovens, digamos assim, muito importante para a nossa evangelização, esse contato direto com a palavra de Deus. Uma diocese que enfrenta, além da pobreza, catástrofes naturais recentes, mas que não para nas dificuldades. E mais que bens materiais, deseja evangelizar. Os desafios são muitos. Primeiro, as grandes distâncias entre as paróquias e a ausência também de missionários. É a grande carência que temos, missionários e missionárias, para dar pastores às comunidades. Quando você ajuda a Canção Nova, você ajuda as missões e alivia o sofrimento de tantos na África. Por isso, e muito mais do que isso, a Canção Nova continua perseverante, sempre. Não desiste, jamais. Neste mês de março, alcançamos 90% da campanha do projeto Dai-me Almas. E seguimos unidos, na esperança, rumo ao 100%. Porque para Deus nada é impossível. Falta apenas 10% e poucas horas para terminar o último dia do mês. E é por isso que a Canção Nova estende as mãos para pedir. Porque precisamos de você. A evangelização não pode parar. E nós lutaremos por ela até o fim, crendo no Deus que provê através de cada sócio evangelizador. Porque a evangelização pelos meios de comunicação e a evangelização no continente africano não pode parar. Esta é a reta final. Já fez o seu algo a mais para a Canção Nova? Você pode fazer ainda agora um Pix através do aplicativo do seu banco para a Canção Nova e vamos juntos chegar ao 100%. Anote a chave, pix.doação@cançãonova.com. E a Igreja Católica possui mais de 20 ritos e todos em comunhão com o Papa. Todos fortalecidos a partir de elementos como beleza, tradição e liturgia. Nesta reportagem de Emerson Tercini e Ederaldo Paulini, você vai conhecer mais sobre o rito bizantino e a Igreja Greco-Melquita. A pequena capela de Santana resguarda um dos ritos mais antigos da Igreja Católica, o bizantino. Rico em beleza, repleto de significados e eficaz na catequese. As riquezas melquitas, a exemplo da beleza do Cristo, são logo expressas, por exemplo, no sinal da cruz. Fazemos o sinal da cruz com a mão assim. 3 dedos unidos e 2 recolhidos na palma da mão. Deus é uno e trino. 3 pessoas, mas um só Deus. E em Deus existem 2 naturezas, a natureza divina e a natureza humana, que ele adquiriu no ventre da Virgem Maria. E aí a gente faz o sinal da cruz, da cabeça ao peito. No geral, principalmente quando estamos de pé, nós fazemos dos pés até a cabeça. Depois desce até o peito, no ombro direito, depois no ombro esquerdo. Com mais de 1,5 milhão de fiéis espalhados por todo o mundo, a Igreja Greco-Melquita nasceu como a primeira comunidade cristã, logo no 1º século. E em comunhão com o Papa, a Igreja é sucessora direta dos apóstolos e tem se consolidado cada vez mais como guardiã da tradição e da liturgia. A arte bizantina é uma arte que não se modificou através dos séculos.
ela se guardou fiel ao que era feito no início da igreja, né? E é uma arte, para nós, né, que tem o mesmo peso da Escritura. Cristo, por exemplo, ele tem a túnica vermelha e o manto azul. Nossa Senhora é o contrário. Ela tem túnica azul porque ela é uma mulher, ela é humana, né? Imaculada, mas humana. Agora, ela é recoberta com um manto vermelho. O véu de Nossa Senhora é vermelho porque o Espírito Santo a cobriu com sua luz ou com sua sombra, né? Como está no Evangelho, e fazendo dela a mãe do Filho de Deus, a mãe do próprio Cristo, que é Deus. O sagrado nos instiga e o belo do que é divino nos permite experimentar o céu na terra. Para nós, a iconóstase, essa parede com os ícones, né, e as 3 portas, na nossa mentalidade, ela não separa o santuário da nave da igreja. Ela é o ponto de encontro. O ponto de encontro entre o céu, que seria o santuário, o presbitério, e a terra, que é a nave da igreja. A beleza para a nossa liturgia é fundamental. A liturgia não pode ser nunca uma rotina, entende? Uma coisa que se faz rapidinho porque tem outras coisas para fazer. Não, jamais, jamais. A liturgia é um momento em que se para tudo para se mergulhar na beleza de Deus. A riqueza da nossa igreja, a riqueza da iconografia, a gente viu nessa reportagem também na do museu lá de São Cristóvão, em Sergipe. Verdade. E é interessante que essa igreja lá no centro de Taubaté, né, é só uma das preciosidades que a Igreja Católica tem espalhadas pelo mundo, né, Adriana? E aqui na Canção Nova você tem a oportunidade de conhecer. Quer rever essas matérias, essas reportagens que você acompanhou agora no telejornal? Elas já estão disponíveis na internet. Acesse noticias.cançãonova.com. O Canção Nova Notícias fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até amanhã. Boa noite e até amanhã.